Pessoal, eu vou resolver com vocês o exercício 4 da lista 5, que é um exercício bem rico do ponto de vista da estática de corpos rígidos. E eu vou aproveitar então uma dúvida que um aluno tirou comigo por e-mail para discutir alguns tópicos de estática usando esse exercício como um exemplo, tá? O exercício é o seguinte: presa a um teto existe uma haste dupla formada por duas barras soldadas em um dos vértices, né? Em uma das extremidades de cada barra, de forma a manter as barras sempre neste ângulo, tá? Então o corpo rígido é este: duas hastes ou duas barras, né, formando esse ângulo, e lá preso ao teto. E eu quero saber qual é o valor deste ângulo aqui que as duas barras formam entre si, para que esta barra de baixo fique sempre na horizontal, em equilíbrio, né, ou seja, do ponto de vista da estática. O que eu estou mostrando aqui para vocês é um resumo do exercício antes de resolvê-lo. Tá? Eu posso calcular o centro de massa de qualquer objeto separando em partes, né? Achando o centro de massa de cada uma das partes e depois achando o centro de massa o centro de massa total de cada uma das partes, como eu fiz aqui, ó. Eu peguei a primeira barra, né? Porque eu sei que o centro de massa está na metade da barra, né? Aqui neste ponto. A segunda barra também neste ponto. Elas têm a mesma massa e mesmo peso, né? Portanto, o centro de massa está no ponto médio dos dois centros de massa de cada parte do objeto. Está aqui, ó. Ou seja, está no vazio, né? Ele está fora do corpo. Isso não tem nenhum problema, porque o centro de massa é um ponto fictício, certo? Ele não precisa ser um dos pontos do seu objeto. Ele é simplesmente uma média ponderada pelas massas de todos os pontos do seu corpo. Se essa média resultar fora do objeto, paciência, tá? Mas é assim mesmo, tudo bem? Se você conseguisse, né, colocar pequenas hastes inextensíveis apoiadas no objeto e apoiar alguma agulha no ponto de massa, todo o sistema ficaria em equilíbrio, na horizontal, por exemplo, tá? Vamos resolver então o exercício. Tem mais uma coisa que eu queria falar aqui nesta imagem, é a seguinte, ó. Aqui está a vertical passando pelo ponto de apoio, né? Descendo pelo ponto de apoio, essa linha vertical. O centro de massa tem que estar também nesta linha, né? Se ele não estivesse, haveria um torque em relação àquele ponto, né? Se o peso, né, que está no centro de massa estivesse mais para cá, haveria um torque e o sistema começaria a oscilar como se fosse um pêndulo composto, como eu falei num dos últimos vídeos aqui que eu postei, certo? Portanto, o centro de massa tem que estar nesta linha vertical, tá bom? É isso que permite com que ele fique parado sem oscilar, tá? E outra coisa, né, é que toda a massa do objeto, 2m, portanto, né, você pode considerar que está aplicada neste ponto, sim, tá? Mesmo que este ponto não seja material, né, seja um ponto no vazio, não importa, tudo bem? Todas as leis da estática e da dinâmica também valem para este centro de massa aqui, ou seja, centro de massa de objetos que está no vazio, que não está em alguma parte do objeto. Nenhum problema quanto a isso. Tudo continua válido da mesma maneira, tá? Aqui está a solução, né, que eu acho que a maioria de vocês conseguiu resolver de forma satisfatória. Eu tenho que fazer, por exemplo, a soma dos torques em relação ao ponto O aqui, de forma que as forças de reação não importem para mim, tá? Quando eu calculo o torque em relação a este ponto, eu só preciso me preocupar com as forças peso. E eu sempre posso subdividir o objeto em mais partes, né? Aqui neste caso eu dividi em dois, como eu já falei antes. Tem o peso de cada uma das partes e o torque total tem que dar zero, o torque em relação ao ponto O, tá? Bom, o torque da barra fixa em O, ou seja, desta barra aqui que está pendurada ali em cima, né, é a mg vezes a distância da linha de ação da força até o ponto, né, medido na perpendicular à força. Então é L sobre 2, que é essa distância, cosseno de θ, sendo θ este ângulo aqui, né, formado entre as duas hastes, que é o mesmo deste daqui.
tá? Depois eu tenho este torque é positivo, né, porque tende a criar um movimento no sentido anti-horário, ou seja, na própria direção do eixo Z, que sai do plano do vídeo. O torque da outra barra, né, devido a esta força-peso aplicada nesta distância aqui, que é L sobre 2 menos L cosseno de θ. Essa distância inteira aqui, ó, da extremidade até a metade da barra é L sobre 2, e esta distância aqui é L cosseno de θ. L é a medida de cada uma das barras, né? L cosseno de θ, portanto aqui é o L sobre 2 menos L cosseno de θ, e o torque desta força é mg vezes essa distância. Negativo porque criaria um movimento de rotação no sentido horário em relação ao ponto O, né? Ou seja, contrário à da direção do eixo X, do eixo Z. Bom, então você fazendo tudo isso, né, a soma desses dois torques igual a zero, para que não haja torque, simplifica, resolve a equação, você acha que o θ tem que ser mais ou menos 70,5 graus. Tudo bem? Ou que o cosseno deste ângulo é 1/3 exatamente. Tá bom? Aí está a solução do exercício 4. É um exercício bastante rico do ponto de vista de conceitos, tá? Por isso eu decidi fazer este vídeo. É isso então, gente. Até a próxima. Valeu!